O relacionamento do BoJack e da princesa Carolyn, sem dúvidas, é um dos mais complexos que a gente acompanha durante a série, porém também é um dos mais problemáticos e destrutivos. Apesar desses dois nunca se manterem como um casal real por muito tempo, essa dinâmica constante que eles mantêm ainda é capaz de ensinar muita coisa sobre limites, dependência emocional, autocuidado, mas principalmente sobre como não cortar uma relação tóxica faz com que a gente se mantenha preso na vida em diversos aspectos, mostrando como às vezes escolher abandonar alguém e se afastar não é um ato de egoísmo, mas sim a escolha certa a se fazer. Logo no começo da série a gente vê eles meio que terminando o relacionamento amoroso que tinham antes, porém isso não quer dizer muita coisa, já que ela continua sendo a agente dele, e os dois seguem muito presentes na vida um do outro, esquecendo constantemente de não confundir o pessoal com o profissional. Resumindo de uma forma muito simples a maneira como essa dinâmica dos dois funciona no início e se estende por várias temporadas, o BoJack vai lá e comete um erro extremamente idiota, que faz com que ele fique com a corda no pescoço, seja prestes a perder algum papel importante, ser visto como uma piada pela opinião pública, ser cancelado e por aí vai. Em seguida, ele liga pra Carolyn desesperado, explicando sobre a idiotice que cometeu e perguntando se ela podia resolver isso. Ela então se esforça e consegue encontrar alguma solução que evita ou ameniza as consequências que ele iria enfrentar, porque acredita que ele ainda poderia melhorar e parar de cometer esses erros. O BoJack promete que não vai acontecer de novo, porém, na semana ou no dia seguinte, acontece a mesma coisa, de novo e de novo. Por bastante tempo na série, a gente vê esse exato mesmo padrão sendo repetido, por mais que visivelmente faça cada vez mais mal para ambos. Mas por que exatamente eles não cortam essa conexão? Na parte do BoJack, é nítida a maneira como ele sente constantemente o mundo ao seu redor se despedaçando por conta dos erros que continua cometendo. Ele sente tudo mudando e sendo estragado por causa disso. Pessoas com que se importava e que um dia também se importaram com ele, agora foram embora e o odeiam. A sua carreira já não é mais a mesma de antes. Porém, a princesa Carolyn representa algo muito importante pro BoJack: constância. Ele precisa disso. Precisa de uma pessoa que vai estar sempre ali e que sempre o salva, não importa o que aconteça. Essa pessoa que ainda acredita na melhora dele. O fato é que o BoJack não tem nenhum problema em se sentir culpado pelos próprios erros. Ele, na verdade, passa a maior parte do tempo se odiando e reclamando sobre como é miserável e não serve pra nada. Mas, como não faz nada a respeito, ele precisa de alguém que continue tentando salvar, mesmo que lá no fundo ele não queira ser salvo de verdade. Porque se ainda tem alguém ao lado dele, mesmo sendo horrível, isso significa que ele nunca vai precisar mudar de verdade. É por isso que ele continua perdendo papéis importantes, se comportando de maneira irresponsável, se envolvendo em fiascos na mídia, sumindo e não aparecendo em compromissos que o ajudariam muito. A agente dele sempre vai resolver isso e ficar do lado dele, o proporcionando apoio emocional e conselhos. Por mais que ele não a trate com respeito, não se demonstre grato a nada disso e faça de tudo para afastar ela. No final das contas, tem algo que o BoJack diz sobre a Carolyn que resume muito bem tudo isso. Ela foi a única que acreditou que eu podia melhorar e eu a tratei como lixo. Eu acho que é porque uma parte de mim, lá no fundo, sabia que eu não merecia isso. Mesmo depois que a Carolyn tenta seguir em frente quando percebe que não daria certo com o BoJack, por conta dele não querer ter filhos de jeito nenhum, ela ainda continua sacrificando muito a própria saúde mental, conforme permite que ele siga fazendo parte da sua vida. No fim, ela nunca era só a agente dele. Era um apoio emocional, uma babá, uma amiga e etc. Ela continua colocando a carreira dele, em primeiro lugar, acima da sua própria felicidade, cancelando compromissos importantes, adiando planos e relacionamentos por querer salvar o BoJack. Ela continua acreditando por muito tempo que
poderia consertar a vida dele, que o amor que sentia antes e todo aquele esforço poderiam ser o suficiente para fazer com que ele mudasse, para fazer com que ele deixasse de ser um caso perdido. O motivo para que a Carolyn continue insistindo tanto nisso é principalmente porque ela quer se sentir necessária e útil. Inclusive, muitas vezes ao longo da série, é possível de ver como ela confunde isso com ser amada. Ela acredita que, consertando o BoJack, vai conseguir essa validação como alguém indispensável para os outros. Uma pessoa forte que é capaz de tudo, por mais difícil que seja o desafio. Ela busca que os outros enxerguem esses valores nela, quando deveria ser capaz de fazer isso sozinha. No entanto, depois de um certo tempo, a Carolyn começa a amadurecer gradativamente e passa a entender que ela não é definida por quem ela consegue ou não consegue resgatar. E finalmente, percebe a maneira como esse ciclo tá destruindo ela completamente e impedindo que siga em frente com a vida. Ela estava cansada, queria ser mãe, queria ter uma família e ter paz, mas o BoJack continuava sendo aquele mesmo caos de sempre. E após se dar conta de tudo isso, ela toma uma das decisões mais importantes que podia ter tomado em nome da própria saúde, escolhendo deixar de ser a agente dele de uma vez por todas, e começa a se afastar de pouco em pouco. Por mais que essa tenha sido uma decisão que melhorou muito a vida dela a longo prazo, ainda assim é possível de ver o quanto que isso foi difícil no começo, já que por mais que as coisas tenham se tornado essa bagunça tóxica em algum momento, o que sentiu pelo BoJack realmente tinha sido amor, e sentia que em algum momento ele também tinha amado ela de verdade. E uma das frases mais tristes que a gente escuta da Carolyn é quando ela percebe o seguinte: por muito tempo eu achei que podia ser tudo pra todos, que se eu aguentasse o suficiente, o BoJack melhoraria, mas talvez ele nunca quisesse melhorar. Esse relacionamento dos dois acaba sendo algo muito real. Essas dores são muito reais. Desistir de alguém que a gente amou um dia nunca é uma tarefa fácil, mas às vezes é necessário. Essa relação retrata de forma impecável a maneira como esse cuidado e esse sacrifício podem acabar se tornando um veneno quando não existe reciprocidade. Mostra como o amor verdadeiro não se baseia em continuar tentando para sempre salvar alguém que não quer ser salvo. E quando a gente se encontra em meio a uma situação dessas, a maior prova de amor que se pode ter é consigo mesmo, simplesmente escolhendo acabar com essa relação, já que às vezes a única forma de ajudar alguém a crescer e mudar é se afastando e deixando que essa pessoa lide com as consequências dos seus erros.